Olá, bom dia. A gente já está acostumada com aquelas brincadeirinhas de mau gosto que são chamadas de bullying. Depois veio o cyberbullying. Até pouco tempo era considerado mesmo uma brincadeira, uma ofensa, uma agressão que não tinha tantas consequências. Mas a partir de agora a coisa ficou bem séria. O presidente já sancionou a lei que transforma todas essas gracinhas fora dos eixos em crime. É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo para falar sobre tudo isso, nos explicar a partir de agora como é que isso vai ser tratado, foi a Edmê Capovilla Frois, que é membro da Comissão de Direito Digital da OAB. Bom dia, Edmê, seja bem-vinda. Bom dia, Elda. Obrigada pelo convite. Pois é, a partir de agora as coisas mudam de figura, não é isso? Isso. Essa lei entrou em vigor e, como você falou, transformou em crime algumas práticas que já aconteciam e ficavam sem ter uma referência de como até tratar esses assuntos. Isso. Como é que eram tratadas, então? Se a gente não tinha essa referência, ela não era considerada crime, a gente sabia que não era uma coisa legal, mas mesmo assim não se tinha instrumentos legais para fazer nenhuma punição. Como é que era tratado? Essa modalidade, essas práticas, esses atos, geralmente, ainda mais especificamente por conta dessa legislação, a gente falava mais dela, por exemplo, nas escolas, né? Porque o bullying são aquelas crianças, adolescentes que estão ali brincando na escola e repetidamente, todo dia, praticavam algum tipo de ato que trazia uma violência, né, um sentimento ruim, negativo para outras crianças, vamos dizer, outros adolescentes. Então aquilo, até ele se manifestar, falar para alguém, falar para uma família ou para o professor que alguém tinha feito alguma coisa com ele, já era difícil. Então essa legislação, a gente não consegue olhar ela só pelo aspecto penal. A gente vê que tem um fundo ali que realmente a gente tem que tratar da pessoa que está sofrendo aquilo, né? Então, quando isso era exposto e chegava para ser falado e aí levar isso para ser tratado no judiciário, por exemplo, você vai entrar com uma ação contra uma criança que fez um problema, então até você apurar tudo isso, não é difícil, né? Até para a criança, para a família, porque a família não acredita que o filho fez ou não acredita que a criança tenha sofrido. Pois é, não vai ser muito fácil a aplicação dessa lei. Vocês vão ter que dar uma de psicólogos, de entender principalmente o emocional, tudo que se desenrola em torno dessa situação. Porque, por exemplo, a criança, eu já não estou falando que ela tem uma maldade não, mas quando ela brinca pela brincadeira, de querer atingir o outro, de chamar uma coisinha sempre, vamos lá, gordinho. Hoje ninguém gosta de ser chamado de gordinho, né? Mas tinha na nossa época, né? Tinha na nossa época. A gordinha ficava quieta. Vocês estão, assim, vai ter alguma preparação para que se atinja esse objetivo dessa forma mais subjetiva, vamos dizer? Pois é, o que a gente percebe é que para ter chegado ao ponto de ter virado uma lei com punição, com pena de crime, com pena de reclusão de 2 a 4 anos, que eu não tenho certeza ainda das penalidades todas. Mas para você ver como a gente falhou antes na educação, né? Porque quando tem uma imposição de pena, de você tirar aquela pessoa que está em convivendo em sociedade, para que ela responda a um crime, é porque ela não foi educada, né? Para dizer que dá para conviver em sociedade, que todo mundo é diferente, e que você fizer isso, você vai magoar ou chatear o outro. E aí, quando tem agora o digital, a internet, é muito pior. É muito pior. Porque tem a questão do anonimato, tem os perfis falsos, tem as montagens agora, né, com a inteligência artificial, que são as chamadas mais perigosas, deepfake, que você monta, né? A gente passou por um problema desse alguns meses atrás, com adolescentes que estavam montando, pegando o rosto das amigas da sala, não aqui no Maranhão, mas no Brasil e na Espanha teve um caso, né? E colocando em corpos, fazendo cenas de conteúdo adulto. Então isso é uma violência, né? Então isso é uma prática de crime com figura. Então a gente está se ambientando ainda nesse momento. Para quem já trabalha com essa área, a gente sabe que tem uma direção, mas para quem vive isso, para quem recebe isso, né? Imagina você saber que alguém da sua família está sofrendo isso, ou alguém da sua escola, né? Da sua faculdade está passando por verdade. Isso. É muito difícil. É muito complicado. Aí eu acho que a gente faria uma diferençazinha entre o bullying
aquele que a gente está falando que é praticado na escola, de uma forma às vezes até querendo ser engraçadinho, e o cyberbullying que você já... Quando você faz o cyberbullying, você faz com a intenção de atingir alguém, não é? Na verdade, as duas práticas têm a intenção de atingir. Para quem tenha configurado o crime, precisa atingir. A única diferença que foi colocada na legislação é que o cyberbullying está sendo praticado no meio digital. Então, através da internet, pode ser por aplicativo, de rede social, pode ser através de jogos online, porque esses joguinhos que os adolescentes ficam jogando, eles às vezes ultrapassam algumas políticas dos jogos, porque para você entrar naquele jogo você precisa obedecer várias políticas, e, por exemplo, não pode se xingar, não pode falar determinados palavrões, e se eles falam, ali tem uma moderação, eles podem ser até excluídos dos jogos. Então é um ambiente novo, diferente. Então, se você faz essa prática, e o bullying, né, é aquele ato que você faz repetidamente, sistematicamente. Sim. Então, aquela violência, ela não para. Aquele sentimento na outra pessoa, ele não termina. Aí o adolescente ou criança não quer mais ir para a escola. Ele perde o apetite, ele fica depressivo, ele quer ficar no quarto, ou ele não quer mais entrar na internet, a nota dele cai, não come direito. Aí a mãe e o pai não sabem o que tem e ele não consegue falar o que ele está sentindo. E isso a lei não vai mudar agora. Esse sentimento de impotência, de rejeição e de vergonha é uma coisa que acompanha esse crime horroroso que é o bullying e o cyberbullying, né? Porque você se sente exposto, você fica com vergonha, você não sabe a quem recorrer. E aí, como é que vai ser tratado esse problema, Edmir, assim, agora, com essa criminalização? Vão ter regras mais claras? Eu fico meio assim, impotente, sem saber né? Como é que essa coisa vai ser tratada. Pois é, a legislação ela deu um direcionamento dizendo que, como ela tem uma parte específica falando que é para escola e instituições e similares, então ela diz que o município, né, que tem as escolas, que faz a direção das escolas, vão ter que atuar promovendo regras, legislações, ou lei municipal, ou portaria, eu não sei como é que vai ser implementado isso, e os estados e a União vai ter que apoiar, né, também com outras formas. Então são uma força-tarefa conjunta, assim, né, para poder atuar, porque na verdade as escolas já recebem, acho que algumas situações dessas que são relatadas. Acho que a escola é o ponto que dá onde primeiro, vamos dizer. Porque é o professor que está em contato com o aluno, ele percebe, né, se ele tiver um olhar, e ele consegue chamar esse aluno para poder saber como é que vai tratar isso, né? Mas até esse aluno ter a confiança para abrir, porque ele ainda acha que se ele contar, vão saber e vai piorar. E vai piorar, isso. Então, é uma coisa que você precisa deixar esse aluno forte para ele poder falar isso, né? Então, precisa muito do apoio da escola e da família. Só buscando um tempinho da gente ó, de novo, né? É tipo o apelido, se você se zanga com ele, se você se irrita, ele pega mais fácil, né? Verdade. Mas naquele tempo a gente só se zangava com um apelido, né? Aquela coisinha chata que o outro dizia pra gente. Mas a gente sabia, se a gente se zangasse, ia continuar. Se a gente fizesse de conta que não aconteceu, passava. Nesse caso não tem essa história não, né? Se você fizer de conta que não aconteceu, continua mesmo. Pois é. E a questão da rede social ou da digital é porque aquilo que, por exemplo, é postado, você não consegue mais controlar. Isso. Porque na internet é a maior rua do planeta. Então você não consegue segurar aquilo, né? Quem fala essa frase é a doutora Patrícia Peck, que é uma das maiores especialistas em direito digital do Brasil. E aí, né, pra gente ter uma noção do que do que você vai botar na rede social, porque todo mundo vai ver. E o adolescente, ou a criança, ela não consegue controlar aquilo. Por isso que tem essa questão, vai deixar o adolescente na rede social, você não está vendo o que ele está fazendo, você não está acompanhando o que seu filho faz em casa, né? Porque ele pode estar praticando ou pode estar sofrendo. Está sofrendo, exatamente. A responsabilização dos pais. Como é que ele entra? Como você diz, você não vê o que seu filho está fazendo, você não acompanha o que ele está olhando nas redes sociais. Como é que funciona essa responsabilidade dos pais nesse processo? Para evitar que o filho, ou sofrendo ou fazendo, chegue a ser punido por um crime desse. Então, até a maioridade, os pais são responsáveis pelos filhos, né? Então, se houver um problema de abrir um inquérito criminal, de ter uma denúncia,
de ter um procedimento iniciado, por exemplo, na escola ou no Ministério Público, os pais vão responder, junto com os filhos. Ah, tá. Os pais serão responsáveis mesmo, né? Serão. Se eles não conseguiram ser responsáveis pelo comportamento do filho antes, serão responsáveis pelas consequências depois. Exato. Ah, Porque já é assim. Né? Já é assim, já mas é a partir assim. do momento em que ele se torna um crime mesmo... Não, mas a questão do crime, a pena é para os adolescentes, né? Então eles vão responder através do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, sim, sim. E lá o regimento é diferente, então eles se tornam menores infratores. É tão complicado que eu muito vou fazer né? uma pausa aqui, nós vamos tomar café, vamos tomar água, vamos respirar e vamos continuar falando sobre isso. É só um minutinho e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a criminalização, palavrinha complicada, né? Criminalização do bullying e do cyberbullying. Eu estou conversando aqui com a Edmir Capovilla Frois, que é membro do Conselho da Comissão de Direito Digital da OAB. E a gente estava falando nessa dificuldade até de entender, porque é uma coisa tão nova, quer dizer, ela já é antiga, mas a criminalização agora é nova. Fica confuso também para você. Para mim está difícil entender, mas eu tenho uma desculpa, eu sou só jornalista. Para você fica um pouquinho também difícil compreender quando deixa de ser uma brincadeira, quando passa a ser um crime, quando esse adolescente, principalmente, ele passa a ser responsabilizado pelas consequências de um ato desse. Então, a legislação, como ela veio prevendo esse crime, e aí ele tem lá dizendo... uma instigação sistemática, né? Ou seja, aquilo tem que acontecer, tem como se fossem vários verbos que aquilo tem que acontecer, né? Então você tem que, eu não estou sabendo exatamente como que está lá, mas por exemplo, se você prejudicar aquela pessoa sistematicamente, com a intenção de prejudicar, violar, criar uma violência, uma situação que prejudique, então tem que obedecer todos aqueles verbos e aquele caminho que está na legislação. E aí isso é uma tarefa que, se uma pessoa sofrer uma violência dessa e for na delegacia fazer uma denúncia, então vai ter que abrir um inquérito, vai ter que apurar. É um crime normal, você vai ter que obedecer todo esse procedimento criminal. Todos aqueles passos. Os passos criminais. E aí, para isso, você, por exemplo, se for através da internet, você vai precisar da perícia para poder identificar, coletar aquelas informações da internet, ver onde que está, qual é a rede social, se for um perfil falso, né? Porque o perfil falso, a gente também pode dizer que pode ser o uso, né, de informação falsa, isso também já é tipificado no Código Penal. Não é que é o perfil falso, mas você se apropriar, né, de um nome, de um dado pessoal, para você dizer que é outra pessoa, isso já está no Código Penal, não precisa de lei nova, por exemplo. Então isso daí vai ter que ter um caminhozinho que vai ser originado na polícia. Pois é, esse é o primeiro passo, fazer a queixa, ir até a delegacia e fazer uma queixa. A partir daí, esse processo começa. Igualzinho qualquer outro crime, né? Igual como outro crime. Até um tempo a gente achava que a internet era uma terra de ninguém, que a gente podia fazer o que a gente quisesse, que ninguém nem ia saber de onde a gente estava fazendo. Já se sabe que não é assim. A partir de agora já se sabe muito mais que não é assim, as consequências que isso pode ter. Quais são as penalidades possíveis, doutora? Então, a lei prevê pena de reclusão e multa. Então vai depender de qual é o crime que está se falando, né? E de obedecer essa legislação, de cumprir todos esses requisitos para o juiz. E aí quem aplica a multa é o juiz. Porque depois que vai para a polícia pega aquele caderno com todas aquelas provas e pode ser gerado um processo criminal. Aí é um juiz da área criminal que vai de novo escutar as testemunhas, olhar aquelas provas todas e dizer, olha, você vai receber a pena de X anos, por exemplo. Então, é uma articulação, né, de todos os órgãos. Então é por isso que quando foi criada essa lei, e aí tem a questão da parte da educação e de promover, né, novas medidas preventivas mesmo para que isso não aconteça, justamente para dizer, olha, agora, a partir de agora é crime, então não faça para você não ser responsabilizado. Acho que a gente
em vez de focar na pena, acho que a gente tem que focar mais na educação. Na educação. Né? A partir de trazer... agora, a gente pode ter a esperança de que as escolas, as famílias, elas vão estar mais atentas. Quer dizer, isso era um assunto que a gente ficava, não, se ele está em casa, está tranquilo, deixa lá no quarto trancado, ele está lá com o computadorzinho dele, está quietinho. A partir de agora, a gente passa a ter mais consciência. Será que a gente pode pensar que isso vai acontecer? A gente pode ter mais consciência da responsabilidade sobre os nossos filhos. As escolas passam a ter um olhar mais atento, mais cuidadoso com relação a esses comportamentos abusivos. A escola geralmente é um termômetro mesmo, né? E em casa também, quando os pais conseguem observar isso. Porque, como você falou, às vezes a pessoa está lá trancada no quarto e a gente não sabe o que está acontecendo. Então, o melhor que se faz é o diálogo, é conversar. E, de repente, se tiver oportunidade de falar de olha, agora isso é crime, ou então pegar um caso que aconteceu, né, que a gente pega na mídia e traz, bota na mesa e discute. Gente, olha isso aqui, vocês já viram? É aquele momento que, às vezes, o adolescente até se solta. Isso, e né, chama atenção, dá a possibilidade de se falar sobre um assunto que é delicado naturalmente, né? Mas quando a gente pega um caso que já aconteceu e começa a falar, a pessoa também pode ter um insight mesmo por aí, não dá mais para ir. O adolescente é sempre uma dos potenciais causadores desse tipo de constrangimento? Não saberia te dizer assim estatisticamente, mas a gente vê que porque eles são mais imaturos, mais impulsivos, né? Estão lendo ali uma mensagem, responde logo, não pensa nas consequências porque não sabe, não é da maturidade deles saber que vai ter uma consequência, né? Mas deveriam saber, mas talvez deveriam, mas talvez não. Então assim faz e depois vê o dano que provocou e às vezes um pedido de desculpa resolve, mas talvez se criar agora, né, com o crime, talvez o pedido de desculpa não seja suficiente, não seja suficiente, né? Quem se sentiu atingido acha que só uma desculpa não resolve o caso. Mas eu acho que logo no momento, se você percebe que não houve aquela intenção, foi uma imaturidade mesmo, que os meninos eles já vêm com o chip ativado, né? Já. A gente tem, eles não têm a maturidade emocional, mas a maturidade digital eles já têm, né? É verdade. Então, mas quando você percebe que não houve aquela intenção de ofender, um pedido de desculpa às vezes pode resolver sem que se chegue a esse processo de criminalização. Claro, não é? até porque, como eu falei, para ter configurado o crime precisa da intenção. Então, se foi só uma brincadeira, aquela coisa que ficou ali na escola, se eles conseguem se resolver, tá ótimo. E também não é para ficar repetindo, né? Mas não é porque eu pedi desculpa, deu certo. Que vai fazer de novo no dia seguinte. Vai fazer de novo, né? Mas não é difícil a gente ficar assim falando do que o adolescente vai fazer, ou do que a criança vai fazer, ou do que um adulto também pode fazer. O adulto pode fazer, né? Na rede social, provocar, porque é questão de comportamento, de educação mesmo. Né? Eu acho que a saída é a educação. Pra gente, né? A gente nem deveria ter chegado até aqui na criminalização, se, como você falou, se houvesse se feito o dever de casa lá atrás. Mas a gente não fez, já passou, né? Mas ainda dá tempo. Dá tempo sim, sim. Né? É só para dizer que agora tem o crime. Vamos continuar agora educando a coisa as pessoas. Ficou séria, né? Mas isso é uma brincadeirinha. Então, mais do que nunca, essa educação é necessária. E quando a gente está falando de educação, a gente não está falando só da escola, não, gente. A gente está falando de casa, dos pais, da família, de todo mundo, dessa rede de suporte que deve todo mundo ter para proteger quem é mais, vamos dizer, mais vulnerável, nossas crianças, nossos adolescentes, para que eles não sofram, mas também para que eles não façam, né? A gente não está dizendo que são coitadinhos, não. Não, né? Imagina, não tem ninguém coitadinho, não. Não tem ninguém coitadinho nessa história, né? Tá certo, então vamos esperar os desdobramentos dessa nova lei, que a partir de agora já sabe, é crime, gente, é crime. Bullying e cyberbullying são crimes. Estão passivos de multas, de penalidade, então é bom tomar um pouquinho mais de cuidado. Crianças, adolescentes, pai, mãe, professor, todo mundo envolvido tem que tomar mais cuidado, né, doutora? É verdade, tem que estar com o olhar bem atento. Pois então vamos ficar com o olhar muito atento e eu agradeço muito, você teve que esclarecer um pouquinho esse assunto complicado por enquanto, mas daqui a pouco a gente se acostuma, todo mundo já sabe como é que funciona. Mas muito obrigada e bom dia para você. Obrigada, Euda, até a próxima. Bom dia para você também que está aí do outro lado, que já ficou sabendo agora mais essa novidade, né? A lei já está sancionada, já está valendo, então foi uma informação super útil. É sempre bom começar amanhã com muita informação e é esse o nosso objetivo, além da conversa aqui e do café quentinho sempre. Tchau e até a próxima.